Bem, geometria analítica, pessoal. Vamos definir a distância entre dois pontos. Nesse momento eu quero fazer a distância entre o ponto A e o ponto B. Então temos aqui o plano cartesiano e vamos chegar a uma fórmula para atender qualquer situação. É chamado distância entre dois pontos. Nesse momento, então, repetindo, distância de A a B. Olha o que acontece aqui. Se eu tenho o ponto A aqui, evidentemente que eu tenho um x do ponto A. Nós sabemos que o ponto é sempre um valor para x e um valor para y. Então, se eu tenho o x do ponto A indicado aqui, evidente que aqui eu vou ter o y do ponto A. Aqui eu estou trabalhando com a distância de A a B. Então, aqui eu tenho o ponto B. Então, corresponde aqui o x do ponto B, que coincide com o C. Automaticamente aqui eu vou ter um y para o ponto B. Então, o importante agora é focar nessas distâncias aí, nesse tamanho aí. De A a B é o que eu quero determinar, uma fórmula. Aqui eu tenho essa medida corresponde à diferença entre o x do B e o x do A. Ela é desconhecida, mas eu posso considerar. E essa distância, nós temos aqui um triângulo retângulo, então é um cateto. Nós temos aqui essa medida que é YB menos o YA. Então, a partir dessa dedução, nós vamos trabalhar com Pitágoras e vamos criar uma fórmula que se chama distância entre dois pontos. Como que é Pitágoras? Podemos colocar assim. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Aí vamos dar uma ordem alfabética. Então, o cateto vai ser b ao quadrado e o outro vai ser c ao quadrado. Então, isso você conhece. Vamos substituir agora. Isso aqui é a hipotenusa. A hipotenusa para nós aqui é a distância de A a B. Distância de A a B. Só que isso fica ao quadrado. Pode colocar o quadrado aqui, em cima do D. É igual a B ao quadrado. B e C tanto faz, serão os catetos. Vamos pegar esse aqui. O B ao quadrado, nós vamos colocar esse cateto, então. X do B menos o x do A, porque eu preciso saber o tamanho, eu tenho que fazer essa diferença aqui, né? Porque começou no zero e foi até aqui. Então, é o x do B menos o x do A. Quando estiver marcado ali para o valor x no ponto B e x no ponto A. Claro que isso aqui é ao quadrado, mais, seguindo ali. Agora o C vai ser esse aqui, ó. Esse corresponde a y do B, y do ponto B, menos o y do ponto A. Só que também está ao quadrado. Ora, eu tenho distância de AB ao quadrado é igual a x do B menos x do A ao quadrado, mais y do B menos y do A ao quadrado. Então, para tirar esse quadrado daqui, nós vamos extrair uma raiz do outro lado da equação. Então, essa forma fica assim. Distância de AB é igual a x do B, já estou copiando ali, menos o x do A ao quadrado, mais o y do B, menos o y do A ao quadrado. E esse expoente aqui, 2, né, que era uma potência, passa para lá como radiciação. Então, vai ser a raiz quadrada daquilo que está do outro lado ali. Vamos, então, definir isso aí. Então, vai ficar assim. Distância de AB. Isso aqui simboliza a distância entre dois pontos quaisquer, tá? AB é apenas uma representação geral. Pode ser a distância entre dois pontos em qualquer situação. Vai ser o x do ponto B menos o x do ponto A elevado ao quadrado, mais o y do ponto B menos o y do ponto A elevado ao quadrado. Tem que fazer essas contas aqui dentro. E fica
finalizando, se tira uma raiz quadrada do que aconteceu aqui dentro. Então, essa é a fórmula que a gente usa para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Existem alguns exemplos que você tem informações claras, que nem precisa de fórmula, tá? Mas em certas situações o triângulo não está assim. Ele pode estar numa conformação diferente, em que você não consegue deduzir diretamente, só olhando pelo eixo x e para o eixo y, quais são as distâncias. Então você necessariamente vai precisar conhecer essa fórmula e vai usar em muitos momentos. Vamos aplicar um exemplo então. Nesse exemplo eu quero saber a distância de AB. A distância de AB. O primeiro passo é indicar os pontos que eu tenho aqui. O ponto A. O ponto A, sempre com letra maiúscula, é o nome do ponto. Ele tem um valor x2 e tem um valor y4. E o ponto B? Ele tem um valor x5 e tem um valor y7. Então, usando aquela fórmula que eu defini agora há pouco, nós vamos calcular a distância que vai de A a B. Distância de A a B. Então, a fórmula diz para mim o seguinte, que a distância de AB é igual ao x do B menos o x do A ao quadrado mais o y do B menos o y do A ao quadrado, e a gente tira uma raiz desse segundo membro. Então vamos fazer as substituições. Distância de A a B, o que significa? Distância do ponto A ao ponto B é igual. X do B é o x do ponto B, x do ponto B, é sempre assim, x, y. Então, o x do ponto B, é o 5, menos o x do ponto A, é o 2, ao quadrado, mais y do B é o y do ponto B, o y do ponto B é o 7, menos o y do ponto A, é o 4. Isso aqui você não pode ter dúvida, né? E a gente vai marcando que vai extrair uma raiz quadrada no final. Distância do ponto A ao ponto B é igual. As continhas lá dentro. 5 menos 2, 3 ao quadrado. Mais 7 menos 4, também dá 3 ao quadrado. É isso, né? 5 menos 2 é 3, 7 menos 4 é 3. Distância do ponto A ao ponto B. Isso aqui dá 9. E aqui 9 também. Distância do ponto A ao ponto B é 18 na raiz quadrada. Bom, a raiz quadrada de 18 não é exata. Vamos ver se dá para decompor e diminuir e simplificar um pouco. 18 nós vamos dividir por 2. Para começar, né? Isso vai dar 9. Agora eu só posso dividir por 3, vai dar 3. E por 3 vai dar 1. Como é raiz quadrada, tem que fazer par. 18 por 2, 9. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. Deu esse par. Então, esse 3 sai para fora da raiz. Então, a distância de AB, aqui nós estamos resolvendo a equação, poderia ser mais ou menos. A equação acabou extraindo a raiz de índice par, poderia ser mais ou menos. Mas aqui é geometria, é uma distância, nós não vamos ficar com nada negativo. Então, esse 3 saiu para fora da raiz e o 2 continua preso. Tá? Não tem unidade, não importa. Era apenas para aplicar a fórmula que eu desenvolvi agora há pouco. Distância do ponto A ao ponto B é 3 vezes raiz quadrada de 2. Aí está, pessoal.
definição da fórmula e um exemplo. A distância entre o ponto A e o ponto B. Volto a lembrar, não importa como seja o nome do ponto. Você simplesmente vai fazer essas operações aqui. O x de um menos o x do outro ao quadrado, mais o y de um menos o y do outro ao quadrado. De uma forma geral, fica distância de AB, mas não vai aparecer sempre assim, evidentemente, nos exercícios. Os nomes dos pontos vão variando de acordo com o que está sendo colocado para você. Veja a playlist de geometria analítica que você vai entender e fazer muitos exercícios sobre isso aqui. Dê like para o vídeo, pessoal, se você gostou, compartilhe o material, se inscreva aqui no canal Matemática Já. Vamos voltar na sequência com mais vídeos. Um abraço, tchau, sucesso!